apóstolo Pedro, ainda na primeira carta, no versículo 5, a partir da primeira expressão que nós estamos edificando a casa espiritual, ele diz assim: sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui nós temos uma situação interessante, porque a edificação, construção dessa casa espiritual não é simplesmente para ser uma coisa chique, para ser alguma coisa que seja diferente de outras edificações. Mas tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Para serdes sacerdócio santo. Bom, aqui nós precisamos voltar um pouquinho à composição lá em Levíticos, quando fala a respeito da atividade e de quem é o sacerdote. O sacerdote era aquele que ele pegava o sacrifício que o povo trazia, ele apresentava esse sacrifício, esse sangue derramado, ele apresentava no lugar santo para remissão dos pecados, para que o povo assim consagrado fosse um povo identificado com o Deus a quem eles ofereciam sacrifício. Esta ideia não é presente só no Antigo Testamento. Muitas religiões permanecem exatamente com essa mesma ideia e, embora hoje a quantidade de sacrifícios reais tenham diminuído, mas a ideia de oferecer um sacrifício, oferecer alguma coisa que derrame sangue para o seu Deus, é uma coisa que na maioria das religiões tem. Mas aqui tem uma questão interessante. Quem fazia isso era o sacerdote e ele entrava no lugar santo para poder conversar com Deus, para poder oferecer isso a Deus. E este sacrifício, então, era para a remissão dos pecados, para que pelo derramamento do sangue do cordeiro, dependendo da situação, uma pomba, uma rolinha, dependendo da condição econômica da pessoa, tal imolação apresentasse diante de Deus o arrependimento pelos pecados. Então, a primeira coisa que nós observamos nessa casa espiritual para ser em santos, sacerdócio de santidade, o que significa isso? Que nós estamos apresentando, esse é o primeiro exercício do sacerdócio agora, apresentar a nossa própria vida diante de Deus, confessando a Ele os nossos pecados, apresentando a Ele, a Deus, o sangue do seu Filho Jesus Cristo, que tem o poder de nos livrar de todos os pecados, de nos perdoar, e a palavra de Deus diz que e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, pecado perdoado por Deus é pecado não mais cobrado. Mas, para isto, há necessidade de mostrar arrependimento. Ou seja, aquilo que nós apresentamos, Deus, pequei. Há agora uma nova disposição em nós, em não mais voltar a cometer esse mesmo pecado. Porque senão nós vamos fazer um jogo. Já que Deus perdoa mesmo, então vou sair pecando, depois eu chego lá e peço perdão para Ele, e Deus é perdoador, Deus é amoroso, etc. Ele vai me perdoar e vai ficar tudo limpo de novo. Não. É por isso que o apóstolo Pedro, ainda na primeira carta, ele diz no versículo 16, sejam santos, porque eu sou santo. Esta ideia do Antigo Testamento é uma ideia fundamental. E é fundamental por quê?
Porque Deus não vai morar em lugar sujo, nós já dissemos isto. E lugar sujo é lugar onde o pecado está presente. Por isso a necessidade de constantemente estarmos confessando os nossos pecados. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que diz a palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 3 vai dizer: por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados. Quem? O sacerdote, tanto do povo como de si mesmo. Vejam que coisa interessante. O sumo sacerdote, dissemos já, uma vez por ano, ele pegava, oferecia um sacrifício pelos seus próprios pecados e esse sacrifício ele carregava com os sacrifícios do povo, entrava no Santo dos Santos e ali então oferecia na arca que ali estava, ele derramava esse sangue, pedindo perdão então para todos, absolutamente todos. Com a morte de Cristo, esse véu foi rasgado, esse santo dos santos agora, ele não tem mais significado no sentido físico. Mas Deus veio morar em nós e transformou a nossa possibilidade num santo dos santos. E esta possibilidade é uma questão que nos traz tanta responsabilidade, porque constantemente nós temos agora que apresentar a nossa vida, confessar os nossos pecados, pedir a Ele misericórdia. Todas as pessoas, crentes ou não, serão julgadas acerca do uso que estão dando à casa espiritual. Esta edificação de casa espiritual, uma vez recebendo e aceitando o sacrifício de Cristo na cruz, nos transforma numa casa espiritual onde Deus habita. Se isto não acontece, continua sendo uma casa espiritual onde há outro que mora, que é Satanás. Ele mora lá dentro. Por isso, ou nós somos propriedades de Satanás, ou nós somos propriedade de Deus. Não tem meio termo, mais ou menos. A Bíblia é muito clara nesse sentido. E ainda no primeiro capítulo de Pedro, nos versículos 14 em diante, ele vai dizer assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, sem fazer escolha de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, Pedro nos chama a uma responsabilidade de sermos casa espiritual, de carregarmos conosco onde quer que a gente vá, carregar conosco a presença real desse mesmo Deus em Cristo Jesus pelo seu Espírito. Há para nós agora uma necessidade de entender, como diz ainda esse primeiro capítulo de Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui existe no sacerdócio santo, então, nós oferecemos a nossa vida, nós colocamos a nossa vida diante de Deus, nós mesmos oferecemos a Ele o sacrifício
que Cristo fez por nós, nós apresentamos isso diante de Deus, e aí então nós podemos, dentro dessa característica, nós podemos ter a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Da mesma forma como no Antigo Testamento o sacerdote fazia isso, o sumo sacerdote fazia isso, o sumo sacerdote é Cristo. Ele fez o sacrifício uma única vez, mas nós somos agora sacerdotes. Por quê? Porque esta casa espiritual nos dá a possibilidade dessa intimidade, dessa convivência. Lembrem-se que nós dissemos lá atrás, não é um templo, mas é uma casa. Numa casa, as pessoas que estão lá dentro têm a possibilidade de gozar de uma intimidade, de um momento muito achegado, de um momento muito próximo. Não é aquela coisa estéril de um templo. Aliás, ainda hoje, muitas pessoas acham que eu só vou encontrar Deus no templo físico. Isso é uma herança de lá dos judeus. Os judeus ainda têm isso porque eles sonham com a construção do templo físico de Jerusalém. O templo de Salomão ser reconstruído. E a palavra vai dizer que nós somos agora casa. E nesta casa nós vamos exercer o sacerdócio santo, ou seja, uma vida de santidade oferecida constantemente diante de Deus por intermédio do sacrifício que Cristo fez por nós. O chamado à santificação, então, é inerente à existência da casa espiritual e ao fato de as pedras vivas estarem ligadas à pedra fundamental, que é Cristo. Uma das coisas que a gente precisa ter em consideração é que o maior privilégio de um sacerdote é o fato que ele tem acesso direto a Deus. No Antigo Testamento, essa ideia de ter acesso direto somente poderia ser exercida por meio do sumo sacerdote. No Novo Testamento, Hebreus diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Por intermédio dele, nós oferecemos sacrifício santo. Sacrifício agora que vem a partir de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Não temos outra condição senão exercer esse sacerdócio agora nessa casa espiritual. Daí a importância que nós temos de uma comunhão pessoal com Deus por meio das nossas orações. E lembrando, oração não é simplesmente ficar fazendo um discurso bonito para Deus ouvir, mas oração é abrir o nosso coração, conversar com Deus intimamente, achegadamente, e não simplesmente como se eu estivesse dizendo alguma coisa para alguém que está escondido em algum lugar aí no universo e que muitas vezes eu preciso gritar para ele me ouvir. Não. Eu devo falar porque isso é um testemunho para o mundo espiritual, mas eu também posso conversar com ele. E quando nós conversamos com outra pessoa, normalmente nós não precisamos gritar. A outra pessoa nos escuta e Deus está pronto a nos escutar. Esse sacerdócio santo significa oferecer a nossa própria vida diante de Deus, por saber que Ele está morando em nós nessa casa espiritual e, com essa perspectiva, manter limpo o lugar que a palavra vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. Dentro dessa característica, tiramos uma ideia também de uma santidade meramente exterior.
meramente baseada em obras, mas uma santidade de intimidade com aquele que é santo. Esse é um convite que é feito a você também. Esse convite foi feito a mim, foi feito a muitas pessoas e nós recebemos essa mensagem, cremos no objeto dessa mensagem que é Jesus Cristo, cremos no seu sacrifício, cremos que ele ressuscitou dentre os mortos e cremos que ele vai voltar. E dentro dessa característica, nós podemos agora então oferecer sacrifício santo, ou seja, sempre indo a Ele, confessando os nossos pecados, pedindo a Ele a sua misericórdia para que essa casa limpa, Deus possa atuar, Deus possa fazer com que a gente perceba que Ele está trabalhando na nossa vida. Esse é o convite que a palavra de Deus faz a você. Esse é o convite que nós temos para trazer a você nessa oportunidade. E temos certeza de que quando você receber ao Senhor Jesus Cristo e perceber que você é uma casa espiritual ambulante onde você está, Deus está presente porque Ele está habitando em você. Você vai constantemente exercer esse sacerdócio santo para que a santificação esteja sendo desenvolvida, esteja sendo alcançada na sua vida. Queremos que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você a unção do seu Santo Espírito, que Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, faça você compreender toda essa dimensão, não para nós, mas para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus te abençoe.